Salve, amigos, tudo bem? Me diz uma coisa, o que vocês acham? É pecado ou é errado ter um pensamento positivo? É pecado ou é errado ver o lado bom das coisas? Eu digo isso para vocês porque eu tenho visto algumas pessoas com receio de expressar satisfação, de expressar felicidade, alegria, com receio, por incrível que pareça, de ser otimista, de ver sentido em tudo que está havendo, em tocar suas vidas. E eu me arrisco a dizer que eu acho que esse fenômeno desgraçado que está acontecendo, infelizmente, é muito fruto dessas condutas de vários, principalmente nas redes sociais, que se imbuíram, se auto-intitularam fiscais de condutas alheias. Então, acabou surgindo alguma noção assim ampla de que se tem que permanecer em estado permanente de luto, de negação, de defesa, de tristeza, e inclusive em algum alarde depressivo, né? Em algumas negociações aí com condutas autodestrutivas muito perigosas. Então se criou esse senso comum em alguns, mas vários, infelizmente, pessoas que têm influência, de impor isso. Eu tenho visto, inclusive, pessoas que se manifestam de alguma forma em público, pessimistas, negativos, alarmistas, mas em particular não são a mesma coisa. Então a pessoa, quando dá uma entrevista para determinado órgão de imprensa, ou em alguma live, ou até mesmo pessoalmente, quando vários estão ouvindo, se manifesta de um jeito, com excesso de prudência, chega a cegá-lo ao ponto de ver só o lado ruim, de se auto-penitenciar e assumir um estado de luto permanente, como se inclusive tivesse culpa numa relação de causa e efeito, de tudo de ruim que está havendo, mas que privadamente é uma pessoa positiva, vê o lado bom, ri, faz piada, entende a situação, aceita, vê sim luz no fim do túnel, vê sim sentido para estar vivo e ser feliz, encontrar satisfação. Por que será que essas pessoas têm adotado essa conduta dicotômica? Será que não é medo de repreensão? Medo desses fiscais arautos do pessimismo e do alarmismo? Isso é um erro, me parece muito grande. Por quê? Porque nós temos que tirar da nossa cabeça a relação de causa e efeito. Como se eu, por estar feliz, encontrar satisfação, mesmo diante desse cenário horroroso, tivesse que ser obrigado a ficar infeliz, introspectivo, depressivo, pelo que está acontecendo. Não existe a causa e efeito. Algumas pessoas ficam como os fiscais na internet, postando, fazendo acusações, pelo simples fato de outra estar feliz, alegando que não, tu não pode estar te sentindo assim, olha que desastre, isso que falar das mortes, coisas horrorosas, como é que tu está te sentindo assim? Não é verdade. Ninguém tem culpa do que está havendo. É ruim sim, é óbvio que estamos consternados, estamos, mas a vida segue. E a vida é muito espetacular. E ela merece ser vivida. Vejam, se nós formos ficar o tempo inteiro alarmados, nós não vamos viver, porque sempre há algo na nossa história a nos impactar negativamente. Guerras, conflitos, mortes, faz parte do complexo da vida esse cenário. Nós temos sim que nos preocupar, tomar as medidas que nos cabem, até por empatia, nos entristecermos desculpa, na medida suficiente com os outros, mas não ficar permanentemente nesse estado. Não é? Inclusive alguns infelizmente levaram para o lado político as coisas. Eu li absurdos de acusações de que tu é de determinado lado ou de outro porque está sentindo determinada coisa, porque está tentando retomar a tua vida ou não deixá-la parar. E eu, infelizmente, ou melhor, felizmente, infelizmente para esses fiscais, né, esses arautos dessa falsa moralidade alarmista, catastrófica, eu teimo em seguir achando sim que faz muito sentido estar vivo e que existe muita coisa boa. Nós devemos sim nos alegrar. Por quê? Porque a vida segue, ela vai seguir existindo. As coisas vão melhorar, já estão melhores. Eu não estou negando a realidade, não é isso. Mas é que não faz sentido algum
sentido algum, pintar um cenário catastrófico em demasia e fazê-lo que ele exista agora. Nós temos sim que tomar as medidas, ajudar todo mundo, ser solidários, mas como eu vou ajudar os outros se eu estou nesse estado de antemão, permanentemente me autopunindo, ou colocando a culpa em A ou B pelo número de mortes, pela redução de isolamento, falta de leitos ou leitos em excesso? Não há como culpar isoladamente. Há muitos outros fatores que interferem no sucesso do tratamento ou das medidas de contenção nessa doença. Isolar A ou B, determinado político, determinado gestor, determinada pessoa, é completamente errado. É, inclusive, uma desonestidade intelectual, basta pensarmos. Então, a despeito dos que pensam diferente, que eu respeito, eu me nego a entrar nesse estado permanente de catástrofe mental, em estado depressivo de antemão. Existe sim sentido. Nós devemos sim viver alegres, buscar a felicidade, seja como for. O sentido maior de tudo é estar vivo, é buscar alegria, é repassar isso aos outros. Será que eu ajudo mais os outros quando sou catastrófico, passo o dia inteiro introvertido, bravo, destilando meu veneno aqui a colar em cada um que tenta dar um rompante de alegria e felicidade? É claro que não, é o contrário. Eu devo sim ser um ponto de inflexão, de tolerância para levar alegria, satisfação. Todos nós devemos entender isso. Não é feio, não está errado ser otimista, ver o lado bom das coisas, tomar lições, torcer para que tudo dê certo, para que passe o mais rápido possível, comemorar cada retorno de comércio, mesmo com todos os controles, de serviços, de atividades, de eventos esportivos, seja o que for, com todas as medidas, com responsabilidade, é óbvio. Chega a ser uma tautologia dizer aqui, mas deve-se comemorar sim. A vida não acabou, não vai acabar, pelo contrário, nós vamos aprender muito com isso tudo e vamos voltar melhores, se é que tem como usar essa palavra voltar. Na verdade, nós nunca saímos, nós estamos aqui e agora, esse é o momento. Então, aqueles que se identificam com o que eu estou falando aqui, não tenham vergonha de mostrar seu otimismo, se mostrar sua alegria de estar vivo, sua felicidade, né? Mesmo com todos os problemas que estão a nos açoitar. Mas vamos nos pôr a trabalhar, ser solidários, tocar o nosso negócio da melhor forma possível, respeitar as regras que as autoridades nos determinam. Mas nós não podemos nos achincalhar dessa forma e achar que estamos sendo corretos em agir assim. Pelo contrário, e vamos parar de ser fiscal da vida alheia. Se cada um cuidar de si, da sua sanidade, buscar sentido na sua vida, as coisas vão andar muito melhor. De fiscais e de juízes, nós já estamos fartos. Nós precisamos de incentivadores, de amigos verdadeiros, de pessoas que transmitem positividade e de pessoas que estejam encontrando, mesmo diante disso tudo, alguma satisfação de estar vivo, né? Isso é a minha reflexão. Eu tenho uns quantos dias pensado sobre isso. Não sei o que vocês pensam, enfim, mas eu, infelizmente ou felizmente, teimo encontrar a satisfação de estar vivo e ficar assim muito feliz porque vejo que teve prova de automobilismo, voo, corrida, parte do comércio voltando, serviços, enfim, porque efetivamente esse é o sentido das coisas. Nós temos sim que nos alegrar, nós temos que ser otimistas, muito otimistas. Só o otimismo vai nos fazer seguir adiante, tá bem? Desejo que vocês tenham um dia espetacular e que vejam mais o lado bom das coisas, tá bem? Forte abraço a todos.